Prazer, eu sou o Gabriel, eu sou comunicador por formação, sou comunicador digital, mas designer há basicamente 5 anos. E desses 5 anos, eu projeto para cidades há mais tempo do que eu projeto produtos. Então, cidades inteligentes é um tópico que está na minha rotina de estudo, na minha vivência já há algum tempo. E existe muito um conceito de que cidades inteligentes é uma ideia sobre arquitetura, sobre urbanismo, envolve, mas ele envolve também o nosso papel como cidadãos e também, principalmente, como nós atuantes na sociedade, políticas públicas e também um pouco de design de cada um. Então, antes da gente falar de cidades inteligentes, a gente precisa falar de cidades. Basicamente, cidades é um conceito bem ambíguo, mas o principal que a gente precisa englobar para começar a falar de cidades é que são núcleos de interação baseado na geografia. Então, baseado onde a gente está, as pessoas que estão perto de nós, isso, as interações que ocorrem entre essas pessoas, esses indivíduos, se constitui uma cidade. Isso aqui, essa foto, ela é da Roma antiga. Basicamente, isso aqui é o início do grafite, o grafite como arte que a gente vê nos muros como arte urbana. Hoje ele começou assim, ele começou como uma forma de veículo e de comunicação entre um espaço geográfico, isso aqui começou em Roma. Então, basicamente, a gente, por mais que dentro da nossa localização, como cidade, a gente sempre procurou interagir. Então é difícil a gente falar de cidade sem falar que ela é uma interface entre pessoas e espaços. E para que a gente defina bem, antes de começar a falar sobre inteligência dentro da cidade, a gente precisa fazer uma linha do tempo de como que as cidades começaram a ser formadas, depois como que elas passaram a ser modificadas e a estrutura que a gente tem hoje. Porque como a gente está falando que cidade é uma interface, interfaces possuem interações. Então a gente precisa entender que a gente rompeu um pouco o nosso pensamento de cidade e perdeu um pouco do senso de localização, porque hoje não importa para a gente a distância métrica. O que importa para a gente é a distância comunicativa. E isso é com base nessas duas palavras, topografia e topologia. Quando a gente começa falando de topografia, que é a forma como a gente construía cidades até a época da Revolução Industrial, a gente imaginava que entre dois pontos existia uma distância que poderia ser entre centímetros, metros, quilômetros, hectares. Então a gente mede a topografia, basicamente, e aí existem topógrafos, que são pessoas responsáveis por fazer medições de espaços. A topografia nada mais é do que olhar para dois pontos e falar que entre eles existe uma distância numérica. Porém, para a gente começar a falar de cidades inteligentes, a gente precisa acabar com essa ideia de topografia, tá? Como eu falei, hoje não interessa mais tanto que a gente esteja a 15 metros, ou 15 quilômetros, 150 metros, 150 quilômetros. Hoje a gente precisa olhar as cidades e as interações que ocorrem entre os espaços e as pessoas naqueles espaços como existem caminhos entre um ponto e outro. Então, a gente olhar para a topologia como existe uma conexão entre duas entidades. E a topologia é muito maluca, porque esse conceito de topologia vem do corpo humano, ele vem da anatomia. Ele vem do tubo que conecta a boca ao sistema digestivo. Então, a topologia nada mais é do que dizer que onde entra uma luz, ela vai sair do outro lado. Onde sai uma luz, ela pode entrar do outro lado. E isso impactou diretamente a forma como as cidades elas foram construídas e elas passaram a ser construídas. Por quê, tá? Porque imaginem que a gente sai de um modelo ali à esquerda, centralizado, que são as cidades e civilizações mais antigas, onde você tinha o centro, que tinha
um teatro, tinha uma igreja, tinha um porto. As cidades se constituíam a partir dos centros. Então, você tinha as áreas periféricas, né? O conceito de periferia vem disso, vem de você estar longe do centro. Depois da Revolução Industrial, a gente começou a ter os polos. Existe o polo tecnológico, existe o polo industrial dentro de uma cidade, existe o polo X, polo Y, e nada mais foi do que a gente pegar e falar assim, em vez de ter um centro, vamos ter vários centros, porque isso é normal da nossa forma de pensar como humanidade, que é a seguinte, a gente estressa diretamente um pensamento, e aí depois que esse pensamento impacta muito a nossa vida, a ponto de gerar problemas, a gente acha que é assim, não, a gente vai então fazer o seguinte, a gente vai fazer tudo que a gente fez ao contrário, que foi o que aconteceu com a descentralização. Mas, de uns anos para cá, a gente notou que é o seguinte, cara, existem N centros, tudo é centro, mas eu não posso estar desconectado do que está acontecendo. Eu não posso achar que eu tenho uma conexão totalmente comunicativa com qualquer lugar do mundo. Então, eu estou conectado com todos os centros. E o que é periférico, para mim, é onde eu não estou conectado. É onde eu não sei o que está acontecendo, é onde eu não sei o que se passa, e isso para mim é marginalizado. E aí entra o conceito de cidade distribuída, é onde você tem tudo é centro e todos esses centros se conectam entre eles. Dentro disso, o que é mais importante da gente pensar é que quando a gente fala de cidades inteligentes, como vários assuntos, a gente não pode olhar para uma lógica onde a cidade inteligente começou quando a tecnologia avançou. Cara, cidades sempre tiveram inteligência. Como eu mostrei ali, o grafite de Roma ele era usado para comunicar. Aqui no Brasil, durante a década de 60, 70, o picho era usado para comunicar. Então, sempre houve passagem de inteligência entre vários centros e pessoas que circulavam o espaço. Porém, hoje, a grande diferença que a gente tem é que todas aquelas comunicações entre centros e a cidade distribuída, ela só é possível por causa da rede. Ela só é possível porque entre vários espaços, entre várias pessoas, eu posso me comunicar. E cidade inteligente nada mais é do que sistemas entre pessoas interagindo, ou seja, a gente viver em eterna conversação, onde a gente pode adaptar os nossos processos, a gente pode construir novos processos, entender realidades que basicamente impactam a vida e o desenvolvimento econômico de todas as pessoas e todas as realidades dentro daquela geografia. Para que isso aconteça, existem vários pilares para que isso possa acontecer. Durante muito tempo, as pessoas acharam que eram 9 para que a gente pudesse ter cidades inteligentes. No Brasil, a gente tem uma cidade inteligente, que é considerada inteligente mundialmente, que é Curitiba. A gente está em formação para novas cidades inteligentes. Várias administrações públicas hoje já trabalham o conceito de você deixar uma cidade inteligente. Mas, basicamente, você precisa de 4 pilares para que a sua cidade ou o seu espaço se torne uma cidade inteligente. Primeiro deles, conectividade. Eu vou falar e vou trazer cada pilar, eu vou trazer um exemplo de que a cidade inteligente não necessariamente depende de arquitetos para que a gente possa montar. Esse aqui é o único exemplo que eu vou trazer que ele não é aplicado aqui no Brasil, tá? Ainda. Essas duas ideias são ideias do Google. O Google tem um laboratório chamado X, onde eles produzem ideias de alto impacto na vida mundial e que são totalmente ao avesso do que o mercado e o sistema e a academia pensam. A ideia da esquerda se chama Taara, é uma ideia onde você vai passar conexão de fibra ótica a lugares que você não consegue chegar por luz. Porque se a gente for cabear esses lugares, é um custo muito alto de operação. Então, esses sensores, eles passam a conexão de fibra via faixas de luz. E o outro à direita, eu acho que é um projeto que vários de vocês já devem ter visto, se chama Loom. São balões que vão para áreas remotas, que eles acabam criando uma rede de conexões entre esses balões, e aí eles geram internet para áreas que também são de difícil acesso e tudo mais. Aqui no Brasil, gente, para que vocês entendam como essas ideias não são longe da aplicação da nossa vida cotidiana, aqui no Brasil a gente tem um projeto muito parecido com o Loom,
mas são com boias em rios da região amazônica, da região do norte e nordeste. São várias universidades públicas, a iniciativa privada está trabalhando junto com as empresas de tecnologia de fora, para que a gente consiga fazer isso, e isso impacte diretamente a vida de pessoas que hoje elas, baseada no conceito de cidade distribuída que eu falei anteriormente, que é como a gente tem que olhar para uma cidade, elas estão marginalizadas porque a gente não consegue saber o que está acontecendo na vida delas de forma direta. Indo para um segundo pilar muito importante de como a gente cria uma cidade inteligente, é a mobilidade, tá? A liberdade de poder ir, vir e andar, e o quanto isso impacta na nossa vida. Isso aqui é uma ideia do Google chamada Estradamos, onde eles pegaram e conversaram com pessoas, porque o que acontece? O turismo, para que a gente consiga metrificar se o turismo do Brasil está dando certo ou está dando errado, a gente não pode olhar só para o fato de passagens ou de venda de hospedagens, isso não diz nada. O que diz e impacta se o turismo está realmente fazendo a diferença na economia e mudando a vida de pessoas é o desenvolvimento social de algumas áreas que são consideradas turísticas e a forma como a renda e a economia circula lá em certas etapas do ano. Então, por exemplo, quando a gente vai, um ponto interessante para a gente metrificar se o carnaval de um lugar está dando certo, um carnaval turístico, é ver quantas pessoas foram para lá e o quanto aqueles negócios se desenvolveram em negócios locais, foram desenvolvidos durante aquele período de tempo. Então, o que o Google identificou? Que várias pessoas estavam desistindo de ir para as regiões turísticas dos estados nos feriados e dias festivos, épocas de ano. Por quê? Porque o maior fator que faz com que pessoas não queiram se locomover é o tempo que a gente perde no trânsito. Então, muitos dos lugares e a infraestrutura que a gente tem no Brasil é que existe só um caminho entre um ponto e outro. E aí a Google olhou e falou assim, cara, a gente não vai conseguir construir estradas, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que direcionar as pessoas para que elas vão para esses lugares nos horários corretos e não perder tempo no trânsito, que é uma frustração que todo mundo tem. E aí, quando isso acontece, basicamente, a Google fez isso no Dia das Crianças, lá por 2018, 2019. Eles usaram inteligência artificial e a aprendizagem de máquina e conseguiram fazer uma previsão exatamente 95% igual ao resultado do movimento das estradas entre São Paulo e o litoral. Então, isso tem um impacto direto na economia, porque você pensa que, assim, você tem uma quantidade de pessoas consideráveis deixando de ir para um lugar, elas estão deixando de ir para consumir, viver, aproveitar N coisas, e isso muda diretamente a dinâmica de um espaço. Então, quando você cria opções de mobilidade, você melhora a vida das pessoas, e as pessoas, obviamente, vão ter impacto não só social, como econômico em outras áreas. Um outro ponto muito importante é o ponto da segurança. Segurança, gente, não é só a nossa segurança física, mas também a segurança da cidade, do patrimônio, dos bens, de tudo. Isso aqui é uma ideia que foi desenvolvida aqui no Brasil, é uma ideia que está totalmente já validada e sendo exportada para o mundo inteiro. Ela é uma caixa chamada Pluvion, que ela entende, os sensores dela ela é aplicada em São Paulo em áreas que são costumeiramente elas inundam, e eles colocam e eles avisam para as pessoas quando há risco de inundação em áreas de risco, e essas pessoas saem, vão para abrigos públicos. Então, isso é segurança também. E o mais importante disso é que isso é desenvolvido aqui no Brasil. A gente entende, a gente precisa colocar isso e entender a prática e melhorar o impacto da vida das pessoas, como isso já totalmente deixa as pessoas seguras, totalmente, só não faz a segurança do patrimônio delas, basicamente, mas impacta diretamente e melhora muito a qualidade de vida e o desenvolvimento de um local. E um outro ponto, que é o quarto pilar dentro desses conectividade, mobilidade e segurança, é a sustentabilidade. Sustentabilidade, claro, como todos vocês devem saber, não é só o impacto ecológico num local, mas também o impacto de você consumir aquilo que você produz, é o impacto de você fazer o desenvolvimento da economia num local, entendeu? Então, sustentabilidade é você fazer aquele espaço e as lógicas econômicas e financeiras daquele espaço serem sustentáveis.
Esse cara é um arquiteto brasileiro chamado Fernando Assad. Ele criou para as periferias um conceito que é dar microcrédito para as pessoas a juros baixíssimos para que elas pudessem reformar as calçadas das casas delas em São Paulo. É um projeto chamado Vivenda. Quando ele testou isso em algumas das comunidades de São Paulo, testou em várias ruas, várias vielas, e isso gerou um impacto onde você melhorava a calçada de um local, as pessoas conseguiam pagar, tinha um impacto direto na forma como as tecnologias mapeavam os satélites. Então, você reduziu até o nível de roubo, de criminalidade dentro daqueles locais, porque as pessoas e os GPS não direcionavam mais para caminhos que eram considerados caminhos que não eram da rota, que era uma grande causa de criminalidade dentro desses locais. Então, imagina que você desenvolve, você faz as pessoas que, teoricamente, não têm acesso às vias que a gente tem hoje de mercado e financeira, dos grandes bancos, das grandes instituições, você muda diretamente a vida da comunidade de uma forma muito mais sustentável, com microcrédito, as pessoas podendo pagar nas suas condições, sem também penhorar os seus imóveis e colocar o seu patrimônio no jogo na mesa. Dado todo esse conceito dos 4 pilares, gente, por que é importante, por que esse assunto deveria interessar a todos nós, e não só arquitetos e urbanistas e o poder público, tá? É porque a gente vai ter impacto diretamente nas nossas cidades, nos processos de inteligência das nossas cidades. Então, por exemplo, quando a gente é designer, a gente fala assim, o 5G ele vai ser o maior expoente da revolução da sociedade desde a Revolução Industrial. Sim, porque ele vai suportar várias aplicações em nuvem e ele vai mexer diretamente na forma e na dinâmica que a gente tem com as aplicações e como isso funciona. Isso vai aumentar diretamente os contextos e hiperconexões entre pessoas, espaços e aplicações, então a gente vai viver cada vez mais conectados, os espaços vão estar conectados e essa difusão entre físico e digital vai acabar, já está acabando, basicamente. A sociedade que a gente tem hoje, principalmente, não é sustentável. E, principalmente, a inteligência de um espaço é a capacidade com que a gente produz, consome e distribui a informação que está acontecendo, não só na nossa localização, mas principalmente nas localizações que a gente tem conexão. O que eu tinha para falar é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado aí.